Meus amados, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. É com muita alegria que nós chegamos ao nosso quarto vídeo. Hoje nós vamos falar da carta à igreja de Pérgamo. Gostaria de continuar pedindo a vocês que, se ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, me ajude, entendeu? Nesta tarefa de evangelizador. Compartilhe os meus vídeos, aperte lá também o sininho para que você seja avisado dos novos vídeos. Todos os domingos eu estou publicando um novo vídeo no canal. Eu espero que você veja todos os vídeos, porque na verdade é uma série de vídeos que nós estamos apresentando, e eu desejo que você seja ricamente edificado e abençoado pelo Senhor através destes vídeos. Bom, falando da cidade de Pérgamo, eu gostaria de dizer inicialmente que Pérgamo significa torre, castelo ou fortaleza. Hoje ela é uma cidade, conhecida como Bérgama, que foi uma cidade grega rica e muito poderosa. Essa cidade ela está localizada a 26 quilômetros da costa do Mar Egeu, na Ásia Menor, atual Turquia. Era um dos principais centros culturais do mundo grego. Essa cidade estava situada em um planalto. Era uma cidade moderna, com uma urbanização planejada, cercada por um muro e com um eficiente sistema de abastecimento de água. Ela foi a primeira cidade a construir um templo ao imperador Domiciano. Era uma cidade economicamente importante porque ela estava ao lado do rio Caico, cujo vale era extremamente fértil. No tempo do Novo Testamento, ela tinha aproximadamente 50 mil habitantes e era famosa por possuir uma escola ou escolas de esculturas, e também ela possuía muitos altares e templos aos deuses gregos, a exemplo de Zeus, Atenas e outros deuses gregos. O grande altar de Zeus era o monumento religioso mais imponente da cidade, com mais de 12 metros de altura. Esse altar ficou conhecido como o altar de Pérgamo e atualmente pode ser visto reconstruído no Museu de Pérgamo em Berlim. O altar de Asclépio também atraía muita gente, pois era cultuado como o deus da cura. Inclusive, o deus Asclépio era simbolizado por uma serpente que até hoje estampa os emblemas da medicina e é o símbolo da medicina na atualidade. Bom, vejamos o texto da carta que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. A carta diz o seguinte, vejamos o que nos diz a carta. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com uma espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Bom, agora vamos falar um pouco da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela se encontrou numa situação difícil, porque ela estava cercada por todos os lados de vizinhos idólatras que honravam os governantes romanos. Embora os cristãos não tenham abandonado o Senhor, o único verdadeiro e soberano Deus, as influências malignas impactaram negativamente naquela igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem a idolatria e a imoralidade. A idolatria era tão forte naquela cidade que Jesus disse que os cristãos habitavam onde estava o trono de Satanás. É exatamente por isso que Jesus se apresenta como aquele que tem em sua mão a espada de dois fios, porque ele é o justo juiz. Apesar de misericordioso, ele julga com equidade. Mesmo estando onde ficava o trono de Satanás, a igreja retinha o nome do Senhor e não negou a fé apesar das perseguições. Jesus cita, inclusive como exemplo de fidelidade, Antipas, a quem ele chama de fiel testemunha, que foi martirizado e morto por causa da sua fé, sendo fiel até a morte, por haver se recusado a negar a fé que ele tinha em Jesus. Entretanto, é importante ressaltar que Jesus faz uma censura contundente àquela igreja, porque ela tinha dentre os seus membros seguidores da doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que eles comessem dos sacrifícios de idolatria e também fornicassem. Bem, amados, vamos lembrar um pouco quem era Balaão. Balaão foi um profeta que aceitou o suborno de Balaque, rei dos Moabitas, para que o povo de Israel fosse induzido a pecar, já que ele não pôde amaldiçoar o povo como pretendia Balaque. Somente desta forma o povo de Deus seria enfraquecido e atrairia a ira do Senhor contra eles. Como consequência do pecado do povo, como eles foram induzidos por Balaão, foram mortos 24 mil dentre os filhos de Israel. Balaão também foi aquele profeta que, ao espancar a jumenta em que ele estava montado, ouviu a jumenta falar, porque aquele animal viu que Deus havia colocado um anjo com uma espada no caminho para feri-lo quando ele passasse. Balaão, se a gente fizer uma reflexão, a gente pode dizer o seguinte, que Balaão é o símbolo daqueles que perdem a visão espiritual por se deixar levar por vantagens materiais, assim como fazem muitos pregadores e falsos profetas na atualidade. Entretanto, é importante dizer que Deus não tolera este tipo de atitude e ele agirá com justiça contra essas pessoas. O Senhor também agirá contra a hipocrisia destes falsos pregadores que substituem a palavra de Deus com palestras de autoajuda ou palestras motivacionais, que é uma coisa muito comum em várias igrejas ditas evangélicas na atualidade. Igrejas que usam métodos antibíblicos como hipnose e regressão, declaração de positivismo em substituição à verdadeira fé, a fé dos heróis da fé narrada em Hebreus 11.
de cura, que também usa métodos de cura interior altamente questionáveis e também de quebra de maldições. Seguramente eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, que estes falsos pregadores, eles não ficarão impunes, porque o propósito deles é tão somente enfraquecer e manipular as pessoas, aproveitando-se da ignorância e da falta de confiança no Senhor. Ele se aproveita de que as pessoas não conhecem a palavra de Deus, e por não conhecerem a palavra de Deus, eles terminam se deixando levar por essas falsas doutrinas ou essas práticas que não agradam ao Senhor, pelo contrário, que o Senhor odeia. E isso é uma coisa que nós vemos muito na atualidade, principalmente nas igrejas que hoje nós classificamos como igrejas neopentecostais. A igreja de Pérgamo representava também a igreja cristã entre o século IV e o VI, que foi o período em que a igreja se casou com o Estado para desfrutar das benesses que o poder político da época podia proporcionar aos seus líderes. A igreja deste período se envolveu com a política a ponto de haver se instalado nela um paganismo generalizado, tendo o povo de Deus perdido completamente o rumo. O Senhor fala também que havia lá na igreja de Pérgamo aqueles que aderiram à doutrina dos nicolaítas, que defendiam uma hierarquização política dentro da igreja, indo de encontro ao que Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o Senhor, que seja o servo. Esta era uma doutrina também odiada por Jesus. Como Jesus é sempre misericordioso, nós podemos dizer que esta igreja foi instada pelo Senhor Jesus ao arrependimento, e que caso, foi o que o Senhor Jesus disse, nós lemos no texto da carta, que caso não houvesse arrependimento, assim como Deus colocou um anjo com a espada no caminho de Balaão, o Senhor também agiria contra os infiéis com a espada que saía da sua boca, ou seja, a sua palavra, para trazer para eles punições. Ao vencedor, Jesus promete dar a comer do maná escondido. Isso significa que nós não necessitamos aceitar suborno ou usar o evangelho para enriquecer, porque o Senhor cuida daqueles que Ele chama para o ministério da palavra. Também eu gostaria de dizer que o Senhor prometeu dar uma pedra branca com um novo nome. Ou seja, aquele que segue a Jesus se torna uma nova criatura e recebe um novo nome. E o Senhor chamou a atenção daquela igreja, como é de praxe em todas as cartas. O Senhor fala para a igreja dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então espero que você e que nós façamos uma reflexão e que possamos viver um verdadeiro cristianismo, e que não sejamos imitadores da igreja de Pérgamos, mas que estejamos no centro da vontade de Deus, porque somente assim nós poderemos estar servindo a Jesus conforme nos ensina a palavra de Deus e pregando o evangelho genuíno e verdadeiro. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, te ajudar de uma maneira toda especial, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, e na próxima semana nós vamos falar da carta à igreja de Tiatira. Que o Senhor Jesus possa te abençoar ricamente. Amém.